uma boa live para nós. Arthur, passo a palavra para você. Obrigada pela presença também. Olá, boa noite a todas e todos que acompanham essa live hoje. Essa é mais uma live que está sendo promovida pela Revista Brasileira de Segurança Pública e pela newsletter Fonte Segura, né? Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A primeira live a gente trouxe uma discussão sobre os homicídios, os números, as tendências. Nessa live, nós continuaremos debatendo o tema dos homicídios, só que agora olhando por um outro ângulo. Nós vamos debater as políticas de prevenção de homicídios, né? Importantíssimas, políticas que são sempre muito difíceis, né? Há vários desafios em relação aos homicídios. Melhorar a investigação, ter uma atuação mais efetiva das polícias, uma atuação melhor também do sistema de justiça criminal. Isso tudo nós sabemos. Mas é fundamental que as políticas de prevenção funcionem, né? Hoje, nós já temos bons exemplos de políticas que funcionam, só que precisamos avaliar melhor, precisamos discutir, e é exatamente isso que essa live vai fazer. Então, para a live de hoje, nós temos 4 convidados. Temos a doutora Juliana Barroso, que atualmente é coordenadora do Instituto Ter Paz, lá do Pará. Também temos o doutor Gustavo Camilo Batista, que é gestor de políticas públicas e atua atualmente na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. O professor Inácio Cano, professor da UERJ, que atualmente encontra-se lecionando na Universidade Autônoma do México. E, finalmente, o Major José Messias Mendes, da Polícia Militar do Ceará. Muito obrigado por terem aceito o convite de participar dessa live. E eu passo imediatamente a palavra à doutora Juliana para nos contar da sua experiência, das experiências que ela conhece sobre política de prevenção. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos e todas. Queria saudar muito efusivamente Juliana Martins, minha companheira, minha amiga de São Paulo. Saudar os participantes dessa live. São todos amigos, todos conhecidos, todos já trabalhamos e nos encontramos em algum momento das nossas trajetórias. E saudar quem nos assiste. Estou vendo aí o Jefferson, do Pará. Estou olhando aqui as pessoas que estão participando. Bem, eu venho de algumas experiências, né? O Ter Paz é mais uma experiência nessa área da prevenção aos homicídios. E eu vou me ater àquilo que difere das demais experiências que a gente tem experimentado nos últimos anos no Brasil. Ele tem algumas similaridades, no sentido de partir de um conceito muito mais amplo de segurança pública, né? Onde se entende que segurança pública não é somente realizada pelas forças policiais, mas também, né, por ações sociais, ações de cidadania, ações que buscam oportunizar e criar novos projetos de vida. O Ter Paz também, ele compartilha do mesmo público-alvo, que a gente está falando de jovens negros, periféricos, de 16 a 29 anos, e ele tem uma dinâmica um pouco distinta da que foi experimentada nos últimos anos no Brasil. Primeiro, ele não é rodado por uma Secretaria de Segurança Pública. O Pará, ele optou por criar uma estrutura, uma Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, e eu acho que isso é muito positivo no sentido de que, quando você parte da segurança pública, né, eu tive a experiência no Rio de Janeiro, no dia a dia, você tem que dar conta das próprias instituições policiais. E isso, assim, demanda muito tempo, demanda muito trabalho.
E quando você está numa esfera de fora e que tem como incumbência e competência a questão da articulação, né? E que a segurança pública é mais uma para se articular, é desafiador, mas é mais fácil, por um lado, porque você não tem todas as demandas das forças para dentro da tua agenda. Então, a gente vem, né, dessa experiência que a gente conseguiu tirar isso, um projeto de prevenção social de dentro da Secretaria de Segurança Pública. Essa é a primeira coisa que é distinta das outras experiências tocadas pelo resto do país. A outra questão é que a gente criou uma arquitetura, e essa arquitetura a gente pensou, fez uma mescla das várias experiências, como o Pacto pela Vida, em Recife, com a própria unidade de polícia pacificadora, né? A gente tem arranjos dentro da própria segurança pública que dá conta também dos conselhos, que foi pensado para a UPP. A gente fez uma mescla nessa arquitetura. E a gente tem, então, 3 instâncias que são responsáveis pela articulação, pela metodologia dessa política pública. Eu estou me referindo ao Conselho Gestor, que é uma esfera mais estratégica, presidida pelo próprio governador e que compõe aí 35 órgãos e secretarias do Estado. Sim, o Terpaz é formado por tudo isso e a gente tem que dialogar com tudo isso e com todos, né, que fazem parte dessas estruturas. Então, esse conselho é presidido pelo governador e tem aí a participação, né, de secretários, de presidentes de institutos, de fundações, que tem a ver e que tem dinâmicas que impactam na questão dos homicídios. Na prevenção dos homicídios, perdão. Nós temos uma estrutura intermediária que se chama-se Câmara Técnica Intersetorial. Essa Câmara Técnica também é presidida pela SEAC, a qual, né, eu faço parte, e ela tem, digamos assim, uma função estratégica, mas menos estratégica e mais um pouco operacional. Mas tem um condão, digamos assim, né? Tem tinta na caneta o suficiente para apresentar projetos, para falar sobre recursos e girar, digamos assim, a máquina do Terpaz. Eu costumo chamar que essa Câmara Técnica é o cérebro do Terpaz. E nós temos aí uma gestão local. Na gestão local, isso foi um arranjo em particular, muito debatido internamente, mas a gente conseguiu arranjar e conseguimos bons frutos de uma gestão local. Então, por exemplo, enquanto a Câmara Técnica ela conversa com o comandante geral, né, com o secretário adjunto, com o comandante da unidade que está dentro do território, a gestão local ela conversa diretamente com o capitão da área, com os diretores de escola, com quem implementa na ponta os projetos que foram pensados pela Câmara Técnica. E isso ele vai alimentando, vai dando feedback do que está funcionando dentro do território ou não. Né? A gente trabalha com as questões da territorialidade, não é em todo o território que o Terpaz está presente. A gente hoje está discutindo a questão da interiorização, mas a gente está com muito cuidado com essa questão da interiorização, apesar de um grande apelo político, digamos assim, que está tendo no interior. Mas o Terpaz hoje ele está localizado nos 7 territórios mais vulneráveis e com os indicadores que em 2018, né, quando a gente começou a pensar nessa política pública, ainda na campanha política do governador, ele está dentro dos 5 territórios mais, digamos assim, que tinham o maior número de homicídios, que são Cabanagem, Bengui, Terra Firme, Guamá e Jurunas, e na região metropolitana, Ananindeua e Marituba. Na interiorização, a gente está pensando muito na questão das macro-regiões, né? E entendendo que o Terpaz ele não é resposta para todo tipo de dinâmica de homicídio. A gente está falando de um homicídio
que tem uma dinâmica muito ligada à questão das facções criminosas, e aí eu estou falando tanto de tráfico de drogas como de milícia. Sim, no Pará nós temos milícia, uma milícia guardada as proporções, não é igual à milícia do Rio de Janeiro, mas a gente já está no radar, nossa preocupação, porque assim, até então, há um ano atrás, eu diria que assim, tem uma diferença muito grande entre a milícia carioca da milícia daqui, que era a questão das armas longas. Essa não é mais a nossa realidade. Hoje a gente já tem a entrada de armas longas no Pará, né? Então, isso acende um novo alerta para a própria área da segurança pública. E essa gestão local, a gente fez uma questão bem republicana e bem participativa. A gente publicou editais para que as pessoas, que a comunidade participasse desse processo. Então, a gestão local ela é composta pelos gestores, né, que executam as ações pensadas pela Câmara Técnica e pela sociedade, por representantes da sociedade civil. Hoje, nós já temos indicadores da criação de fóruns permanentes por temáticas, porque aí foi se desdobrando, né, essa questão da participação social, e a gente achou melhor, agora, para o novo formato que a gente está chamando de Ter Paz 2.0, a gente ampliar essa questão da participação social, criando, não será o nome fórum permanente, mas criando um processo de maior adesão dessas comunidades. Hoje, né, tem esse arranjo, nós temos impactos muito impressionantes, e aí eu falo do Pará como um todo, né? A gente está falando de um estado que conseguiu diminuir todo o CVLI em todo o estado, mas é muito interessante quando você abre os dados e vê logo onde o Ter Paz está implementado, a diminuição chegou agora a um território a 82%. Não é pouca coisa. A gente tem território hoje há 1 ano e 6 meses sem homicídio. E a gente está falando de territórios aí, assim, estou me referindo para quem mora, não conhece, pelo menos não mora não, mas quem conhece o Pará sabe do que eu estou falando, que a gente tem quase cidades dentro de outra cidade, como é o território do Guamá, que são quase 108 mil habitantes. Então, é uma cidade dentro da cidade de Belém. E a gente conseguiu, graças a essa articulação com a polícia, a gente tem toda a entrada da polícia, a gente tem a saturação policial, a gente tem o incremento da investigação, mas a gente também, por outro lado, a gente tem o incremento das ações sociais, né? E para coroar isso, essa política pública que foi institucionalizada, é uma lei hoje, a 9.177, foram criados equipamentos referenciais dentro desses territórios. A gente está falando, olha, que eu já conheci periferia do Rio de Janeiro, periferia de São Paulo, periferia de Bogotá, mas eu convido vocês agora estão vindo para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conhecer um pouco do que a gente chama de periferia aqui. E são periferias que, assim, não vou dizer que são carentes, porque tem uma potência enorme, tem um comércio pujante, mas que foram marginalizadas, né? Essa é a palavra, marginalizadas ao longo do tempo. Então, a gente não tem, no meio da floresta amazônica, a gente não tem verde dentro dessas periferias. A gente não tem espaço, a gente não tem praça, a gente não tem... assim... Tirando as periferias que são as periferias d'água, né, que estão à margem da Baía Guajará, as demais periferias, assim, não tem nenhum contato com a questão do meio ambiente. E a gente está falando, né, de uma floresta, porque Belém é cravada dentro de uma floresta, não tem como fugir disso, porque o ambiente ele se impõe.
Não adianta, gente. Então, a gente angariou esses resultados através de uma PPP que foi feita com as mineradoras, Vale, Hidro. A gente conseguiu a construção das usinas da Paz, que são esses equipamentos referenciados dentro desses territórios periféricos e que produzem cidadania, produzem oportunidades e que têm serviços do Estado que vão desde a saúde, né? A gente tem consultório médico, odontológico, psicológico, a questão de cursos profissionalizantes, passando aí por toda a assistência jurídica. A gente tem um projeto muito interessante que é próprio da região, porque a gente tem mais de 80%, agora não fugiu os números. A gente tem um grande problema de regularização fundiária dentro da cidade, porque todas as terras são públicas, e aí a gente tem muito... eles não falam em... Qual é o nome que se dá aqui? Pelo amor de Deus, agora me fugiu. Enfim, é uma dinâmica bem própria da Amazônia, que todas essas periferias foram a partir dessa entrada, dessa tomada de terras, e a gente criou o Meu Endereço. O Meu Endereço é um projeto inicial de regularização fundiária, onde a gente diminui cerca de 63% das ameaças e conflitos entre vizinhos, que é uma coisa muito comum dentro das periferias, né? Porque o cara constrói o banheiro que dá água para a casa do vizinho, e se a gente não resolver esse conflito, isso vai se desaguar num homicídio. Então, a gente tem projetos e atividades que impactam diretamente nas dinâmicas desses homicídios que aconteciam dentro desses territórios. É uma inovação? É uma inovação. É uma inovação da forma de gerenciar, da arquitetura arrojada que a gente criou para o Ter Paz. Não é uma coisa fácil articular e negociar com essas secretarias. A gente tem muitos problemas, e os problemas elas passam por ego, passam por orçamento, e vão até orçamento, e é muito difícil a gente equilibrar isso. Mas o Ter Paz, ele demonstrou que é possível, é um caminho possível essa articulação com esses atores diversos, porque todos eles, né, vão ter impacto na segurança pública. As usinas hoje, né, a mais velha tem 1 ano e 6 meses, e eu estou falando de um projeto, né, de 4 anos, gente, é muito recente. A gente agora iniciou a questão da implementação da governança desses equipamentos, é uma versão para o Ter Paz 2.0. Ah, tá, ok. Então, vou terminar, já estão me avisando aqui que eu estou terminando. Então, assim, as grandes metas, né, para esse Ter Paz 2.0, essa interiorização, manter aquilo que a gente já conseguiu. Quem trabalha com segurança pública sabe o quão é difícil a gente manter, porque a gente vai brigar agora com os próprios indicadores produzidos por essa gestão. E avaliar. A gente tem que começar a criar esses indicadores de acompanhamento. O Inácio vai gostar muito, porque o Inácio criou um produto para a gente nas unidades de polícia pacificadora. Eu consegui trazer um produto do Inácio para cá, muito incipiente na unidade do Batalhão 20º, que fica responsável pelo Guamá, Terra Firme e Jurunas, e a gente está fazendo um experimento, estou falando bem assim, com cautela, experimento mesmo, de policiamento de proximidade. Então, Inácio, tu produziu e está dando fruto. Vou te convidar para tu conhecer essa experiência, essa micro experiência que a gente está fazendo aqui dentro do Batalhão 20º, que para a gente já é assim, um salto qualitativo e aponta caminhos para a própria polícia. É um pouco isso que eu tenho para compartilhar com vocês, gente. Obrigado, Juliana. Ótimo saber dessa experiência do Pará.
Estou muito curioso para conhecer, né? É sempre bom ouvir experiências bem-sucedidas ou experiências promissoras, né? Talvez seja a palavra mais, o termo mais correto, né? É sempre bom saber de experiências promissoras. Melhor ainda, quando as experiências promissoras se transformam em experiências bem-sucedidas e em cases de sucesso. Que bom. Bom, eu passo a palavra agora ao Dr. Gustavo Camilo Batista. Gustavo Camilo, ele é gestor de políticas públicas aqui do governo federal, trabalha hoje na Senad, onde já desenvolveu uma série de trabalhos, inclusive foi o secretário, já trabalhou na Senasp. Gustavo é psicólogo, mestre e doutor. Gustavo, com a palavra. Bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Professor Arthur, é um prazer aqui estar de novo dividindo aqui um evento. Queria cumprimentar Juliana, foi minha chefe na Senasp. Assim, digamos, prazer te rever, assim, Juliana Martins também, professor Inácio Cano, Major Mendes e a Amanda também, que digamos, foi um dos responsáveis por eu estar aqui. Eu vou iniciar minha fala tentando fazer digamos, colocar uma apresentação. Vamos ver se eu vou conseguir, senão eu vou pedir apoio apoio à produção, vamos colocar assim, né? Talvez, eu acho que vocês estão vendo, mas não está ainda em tela inteira, né? Eu vou tentar aqui colocar em tela inteira. Pronto, acredito que vocês estejam vendo agora de forma correta, né? Eu vou fazer uma fala, principalmente no sentido, digamos, trazendo na perspectiva um pouco de alguém que trabalha há muitos anos no governo federal. Eu tenho, digamos, só 16 anos servidor público aqui, digamos, de carreira de gestor aqui em Brasília, e eu digamos, teria várias perspectivas para analisar para trazer para essa temática, mas eu acredito que é muito relevante contribuir com uma perspectiva que é, digamos, muito de quem trabalha há muitos anos no Ministério da Justiça, né? Que é trazer um pouco, digamos, o que a gente chama na literatura de políticas públicas de wicked problem, que é digamos, problemas enfeitiçados ou problemas malditos de políticas públicas. Que demanda inicialmente, eu defini o que é um pouco isso, tá? E aí, dada a limitação de tempo, vou fazer uma definição muito simples. Assim, digamos, de certa maneira, os problemas enfeitiçados, né, os problemas malditos, são problemas de políticas públicas para os quais, digamos, você tem uma dificuldade muito grande, digamos, de definir as suas estruturas, as suas relações causais, e são problemas relativamente persistentes. Eu tenho, nesses anos, trabalhei maior parte do meu tempo no Ministério da Justiça, na Senasp, na Senad, mas eu trabalhei um tempo também no programa Bolsa Família, fui coordenador de logística de pagamento de benefícios. O programa Bolsa Família é um programa que, na perspectiva de planejamento de políticas públicas, você consegue estabelecer relações relativamente claras de causalidade. Você consegue dizer, de uma forma geral, que, repassando uma determinada quantidade X de recursos, você consegue incluir tantas famílias no programa e, a longo prazo, você consegue prever quantas famílias vão sair de situação de fome, quantas famílias, digamos, as crianças, digamos, que vão, digamos, ser matriculadas em escolas ou vão passar a ser vacinadas, que são uma das condicionalidades do programa. Resumo, você consegue ter uma relação de causa e efeito relativamente clara em si. Tem várias políticas que você consegue fazer isso de alguma forma. Não é o caso dessas políticas que são chamadas políticas enfeitiçadas, e aí, particularmente, as questões de segurança pública e as questões de homicídios se encaixam bastante nisso. Isso aqui é uma tabela que foi desenvolvida, que faz parte de uma publicação de um diagnóstico sobre homicídios, que foi publicado em 2014. Digamos, era coordenador geral de pesquisa na Senasp, e a gente estava tentando encontrar indicadores para permitir a focalização para, na época, um dos programas que estavam sendo desenhados, o chamado Pacto Nacional de Redução de Homicídios, e a gente ia tentando identificar indicadores para permitir focalização.
e que encontrava indicadores, inevitavelmente, lidam com questões de você estabelecer relações causais, e você, por estabelecer relações causais, a gente terminou criando algumas tipologias de homicídios inspiradas na literatura, porém também aplicada à própria realidade do Ministério, do que o Ministério pensava como política para esse pacto. A gente foi chegando a esse conjunto aí de 6, 7, que a gente denominava macrocausas, e observa que cada uma delas termina lidando com um tipo de homicídio que tem umas particularidades, né? Ou seja, você tem os homicídios que são vinculados à violência interpessoal, que aí, digamos, vai incluir as brigas de trânsito, brigas de vizinhos, brigas facilitadas pelo uso de álcool, brigas de torcedores, etc. A violência doméstica, desculpe, até essa tabela também é uma tabela de 2014, né? Então provavelmente já faríamos de outra forma algumas coisas, que incluía o feminicídio, homicídio de crianças, a violência patrimonial, latrocínios, a violência vinculada a gangues e drogas, digamos, e abre uma quantidade muito grande de categorias, e letalidade e vitimização policial também, cada um deles a gente tentava desenhar um conjunto de indicadores para isso. E aí se vai, digamos, percebendo um pouco aqui a dificuldade de estabelecer relações de causalidades. Tem vários fenômenos que estão vinculados à questão de homicídio. Fazendo referência à própria fala da Juliana, né? Digamos, o Terpaz, ele consegue resolver alguns cenários, mas ele consegue reduzir taxa de homicídio de outros cenários, como qualquer outro programa, nesse ponto, porque existem muitas causas, existem vários fenômenos que são diferentes, que vão resultar na questão do homicídio. Isso aqui foi, na época, uma árvore de problemas também. Isso é um instrumento típico da administração pública federal para tentar estabelecer relações diagnósticas. A árvore é uma alegoria, é digamos, uma analogia com digamos, de relações de causalidade. Você estabelece as raízes da árvore, que são os problemas da parte de baixo, digamos, o caule, que é o problema central, né, que é o alto número de homicídios dolosos do Brasil na parte central, e as consequências na parte de cima da árvore. A gente desenhou, digamos, isso aqui, digamos, e sempre a gente tem a percepção de limitação, sempre existiam mais causas, mais fenômenos vinculados que originavam outros fenômenos que iam resultar na questão de homicídios do país. Vamos colocar assim, trata-se de um problema persistente. O Brasil, eu uso muitos, como governo federal, eu termino usando muitas vezes gráficos antigos em si, porque você põe o último gráfico, você sempre gera questões de comparações entre estados, né? Então, eu tomei a liberdade só de usar esse gráfico, digamos, no sentido de fazer referência à persistência do fenômeno, né? Você tem taxas de homicídios que vão circular entre 40 mil e 50 mil homicídios ano, há praticamente mais de 15 anos, 20 anos no Brasil. E, digamos, é um fenômeno de difícil prevenção. E aí eu estou usando aqui o modelo hipersimplificado, que é usado muito especial pelas atividades de análise criminal, digamos, pelas polícias de caça e patrulhamento, de triângulo do crime, ou seja, ao contrário de outras políticas públicas, que nem, por exemplo, o Bolsa Família, no qual você consegue, digamos, identificar um beneficiário para um determinado programa, você cadastra esse beneficiário mora numa residência, ele é um sujeito ativo para procurar, digamos, o seu benefício, digamos, assim como os beneficiários de outras políticas públicas são sujeitos ativos, digamos, a questão da prevenção de crimes de uma forma geral parte, digamos, do pressuposto de prevenir o encontro de três atores, né, digamos, um autor, uma vítima em um determinado local, né, um conjunto de três, digamos, três pessoas ou de situações, que é muito difícil você conseguir prevenir, digamos, de maneira ampla. Todos esses fenômenos tornam ainda mais complexo, e aí, voltando de novo à perspectiva da qual eu falo, de como, digamos, um estudioso dentro do governo federal de sistemas, de coordenação interfederativa das questões para a prevenção de homicídios. O que acontece? Ao contrário de outros tipos de programas desenhados pelo governo federal, no qual você tem relações causais, e o governo federal termina criando um programa, relações causais possíveis, para as quais o governo federal cria uma política, um programa que tenta alterar determinado fenômeno dentro da sociedade, digamos, a questão do homicídio, ela tem tantas variáveis que elas tornam muito difíceis
digamos, já é difícil para um governo estadual, de maneira geral, desenhar projetos nesse sentido, é muito mais difícil para o governo federal tentar fazer a coordenação. E o conjunto de tentativas, digamos assim, vamos colocar assim, reflete um pouco justamente isso. Isso, claro, vincula-se também a uma própria natureza da história da segurança pública no Brasil, no sentido de que, digamos, a gente teve várias instituições que entraram, saíram, digamos assim, um histórico, assim, digamos assim, dos conjuntos de instituições de segurança pública do país, mas que nunca foram pensadas em conjunto, isso já é amplamente diagnosticado, etc. E que, de qualquer maneira, o problema de coordenação de forças é um problema mais recente em si, né? Digamos, em que pese, digamos, de começar em termos práticos depois da Constituição de 88, a gente vai encontrar apenas algumas citações, por exemplo, na criação da Polícia Federal, que fazia-se, e aí é um documento quase histórico, né, digamos assim, no sentido de que, em que pese a Polícia Federal, quando foi transformada no Departamento Federal de Segurança Pública, que era a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em termos da capital, né, numa Polícia Federal, havia uma preocupação na época de coordenação de forças. Boa parte das competências da Polícia Federal em 1967 se tornaram depois as competências da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Assim, ou seja, digamos, foi um dos poucos momentos que houve uma preocupação maior de coordenação de forças em si. Porém, na prática, o Ministério, digamos assim, os esforços do governo federal de criar planos que, de alguma maneira, direta e indiretamente, declaradamente ou não declaradamente, tentaram lidar com a questão de homicídios, eles passaram muitas vezes por diferentes percepções de relações de causalidade, de relações entre problemas, causas e soluções, que vão se acumulando ao longo do tempo. E que sim, digamos assim, demonstra a própria dificuldade de coordenação por parte do governo federal nesse ponto. Boa parte dos pesquisadores do campo conhecem, mas acho interessante, tentando analisar dentro dessa perspectiva, né? O primeiro grande esforço é o Plano Nacional de Segurança Pública, de 1999 a 2002, governo Fernando Henrique, no qual você tinha uma relação de percepção de um problema central, e aí é uma análise um pouco documental, né, do que existia disponível, dos documentos oficiais, né, a percepção básica de falta de equipamentos em si, que levou à criação da própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Fundo Nacional de Segurança Pública e de uma política de reaparelhamento. 2003 a 2006, né, você tem a mudança aí no primeiro governo Lula, de percepção do problema, né, de falta de integração e o meio ciclo de polícias, de maneira geral, e a solução procurada, digamos assim, tangenciava as questões tangenciava apenas, né, não era o foco das questões de redução não era um foco exclusivo a questão de redução de homicídios, mas tangenciava essa questão, a criação de mecanismos de articulação e integração das forças por meio de um sistema, o Sistema de Segurança Pública, e órgãos, que nem a Força Nacional e os Gabinetes de Gestão Integrada. Há um parêntese relevante de 2006 2007, que foi os Jogos Pan-Americanos, que o Ministério da Justiça tinha um orçamento até então de R$200 milhões e, digamos, aumentou o orçamento do Ministério da Justiça foi para 3 vezes esse valor, para cerca de R$600 milhões, especificamente, digamos, e existia uma percepção de problema também, e aí observem que cada vez que troca um gestor, vai trocando a percepção de problema, de falta de visibilidade das ações da Senasp, na época com relação ao SUSP, necessidade de utilização dos jogos como vitrine para as ações da Secretaria de Segurança Pública. Vamos colocar assim, que deu, de certa maneira, digamos, terminou forçando um pouco o aumento das próprias estruturas do Ministério da Justiça, que era um ministério que até então praticamente ele fazia licitações de mesa, cadeira, assim por diante, passou a ter que lidar de fato com políticas públicas. Porém, ainda com uma perspectiva muito limitada de relações de causalidade, que leva aí 2007 a 2010. Você tem o surgimento do primeiro PRONASSE, que existe também uma percepção, digamos, de falta de integração, porém mais ampla, entre as ações de segurança pública e os programas sociais, em especial para aqueles voltados para adolescentes de baixa renda. Digamos, só que a falta de relações de percepção de relações de causalidade terminou levando um desenho muito complexo de plano com 94 ações, que era pouco, digamos, gerenciável,
digamos, e aí sim, digamos assim, alguns programas se destacam, né? O Bolsa Formação foi um programa que se destacou muito, assim, digamos, por ter conseguido a capacitação de um grande número de policiais do país, e o Protejo, que é um dos primeiros programas ali, digamos assim, voltado especificamente, digamos, para a prevenção ao homicídio, digamos, que era o Programa de Proteção a Jovens em Território Vulnerável, que agora está sendo reeditado novamente. O Protejo, é importante destacar, assim como Mulheres da Paz, ele passou por dois conjuntos de avaliações pela própria Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu, digamos, na época, participei da contratação e do acompanhamento da segunda avaliação, e ele reflete um pouco as questões também de falta de dificuldade de coordenação em si, digamos. De maneira geral, esse programa, ele tinha o foco digamos, no pagamento de benefícios, né, para jovens que estavam em situações de risco, para, digamos, como uma estratégia, digamos, para fazê-los participar, para integrá-los a um processo de formação, né, por meio de cursos. Esse processo de formação por meio de cursos era uma estratégia para alterar a trajetória desses jovens. Você tinha vários problemas de coordenação, o benefício às vezes chegava mais depois, digamos, da realização do curso, digamos, os jovens que eram selecionados não eram bem focalizados, ou seja, o público-alvo terminava escolhendo, sem querer, digamos assim, escolhendo pessoas que não eram as pessoas que estavam em situação mais vulnerável, os territórios não eram adequadamente, muitas vezes, escolhidos de maneira correta porque estavam, digamos, não estava dentro da mancha criminal. Em resumo, eram vários problemas que se percebe a necessidade de melhoria na gestão de informações e que vai levar, digamos, a outro programa no futuro. Em 2010 ainda teve uma estratégia nacional de segurança pública digamos, num período de 1 ano, que chegou à conclusão que partia do pressuposto que o principal problema de segurança pública eram os homicídios, não era nos anteriores em si, Protejo era uma parte do PRONASSE, e que, digamos, que eram causados pela falta de efetividade na repressão a esse crime. Então, se tentou se articular forças-tarefas de Ministério Público, Polícia e Poder Judiciário para resolver o passivo de inquéritos de homicídio em alguns estados. Isso durou apenas 1 ano. 2011 e 2014, Brasil Mais Seguro lida de novo com essa questão, na perspectiva de, digamos, que existiam vários projetos em si, existia uma crítica interna dentro do governo com relação à falta de efetividade, não se conseguia, digamos, perceber resultados imediatos, e tentou criar um conjunto menor de programas com focos mais definidos. E aí surge nessa época o Cinesp para resolver a questão de falta de dados, Brasil Mais Seguro, projeto de prevenção de homicídios, em 4 estados da região Nordeste, tentando quase como um piloto para uma estratégia nacional, e a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras. 2015 a 2016, você tem a percepção, o Ministério da Justiça tem a percepção, conseguiu descobrir alguma coisa, em especial Alagoas teve uma redução de homicídios de 20%, Maceió especificamente, que se podia tentar uma fórmula mais ampla nacional, se desenhou um projeto chamado Pacto Nacional de Redução de Homicídios. Aquele diagnóstico que eu fiz referência no começo é parte desse processo, e digamos, esse programa terminou sendo cancelado com o impeachment da presidente Dilma. Você tem, aí sequência, você é um pouco mais apto só, digamos assim, um rápido plano que tinha apenas estrutura de 4 artigos, foi o Plano Nacional de Segurança Pública, em 2017, digamos, a criação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério Extraordinário de Segurança Pública, e a criação de um plano, aí sim, robusto, de um plano e uma política nacional de segurança pública e defesa social, digamos, trazendo essa série de contribuições anteriores para uma legislação e para um documento único, mas vou colocar assim, com 2019 em diante, com o governo Bolsonaro, digamos, esse projeto fica um pouco de lado, tenta-se um novo programa em Frente Brasil, de novo, com o diagnóstico tentar fazer em pequenos municípios projeto para tentar verificar, digamos, estratégia de redução. Acontece algumas taxas de reduções em alguns municípios, em outros não. Esse programa termina sendo um pouco abandonado. Projeto Vigia, que é uma continuação da ENAFRON com outro nome, praticamente.
tentando lidar com situações de fronteira, e o novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que foi aprovado em 2021, que tem uma meta de redução de homicídios, mas que é importante se destacar, não, digamos, simplesmente põe uma meta de homicídios sem ter negociado com os estados. E aí vem o problema da articulação federativa novamente, como é que o governo federal propõe, digamos assim, a criação de um programa sem a pactuação com os estados. Em síntese, digamos, você tem uma sequência gigantesca em si, digamos, cada ator que entrou e saiu teve uma percepção diferente com relação ao assunto, de qual era o problema a ser enfrentado, quais eram as estratégias, digamos, uma relação de causalidade diferente. Isso, de certa maneira, termina, digamos, comprometendo o conjunto de ações e termina fazendo com que aí, nesse ponto, digamos, o governo federal termina não investindo tanto em projetos nesse sentido, quanto comparativamente com outras políticas públicas que dentro do governo conseguem mostrar mais resultados. Quando a gente entra em reuniões, digamos assim, e aí isso vale para qualquer governo, em qualquer circunstância, quando entra em reuniões com Ministério do Planejamento, Casa Civil, sempre entram essas questões, mas vocês não têm indicadores, vocês, digamos assim, não conseguem demonstrar relação de causalidade clara, então, automaticamente, digamos, as partes mais burocráticas do governo preferem deslocar recursos para áreas que tenham mais estrutura, mais clara a relação de causalidade. Em síntese, digamos, tenho defendido, digamos assim, que, de maneira geral, a gente tem uma dificuldade, a gente está no momento, né, no governo federal, de redesenho do plano plurianual. Eu coloco isso, basicamente, digamos, boa parte da discussão que a gente tem termina sendo essa, dentro do Ministério. E a articulação federativa é muito prejudicada por causa disso. Gustavo, vamos começar a encaminhar para o encerramento? É o último slide. Ótimo. Ok. Em síntese, digamos, a capacidade de articulação, em síntese, digamos, a articulação federativa termina sendo complicada por esse processo. Bom, deixo aqui meu contato, digamos assim, e me coloco à disposição assim, para perguntas e qualquer outro esclarecimento que venha a ser necessário. Deixa eu ver se consigo parar a apresentação. Só mais um minutinho. Deixa eu ver no chat. Consegui. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Muito bom. Muito bom esse histórico que você traz, né, Gustavo, sobre os vários programas no âmbito federal que já foram implementados, enfim. A gente vai ter tempo para discutir isso depois, mas não há dúvida que há muito conhecimento acumulado, inclusive com os programas que não funcionaram, mas o conhecimento acumulado é enorme, né? E o Gustavo, né, é uma das pessoas que detém esse conhecimento acumulado. Obrigado, Gustavo. Eu vou passar a palavra agora ao professor Inácio Cano, colega nosso, professor da UERJ, atualmente no México, na UNAM. Inácio Cano, acho que dispensa essa apresentação, é um dos maiores, mais importantes, enfim, pesquisadores do tema da violência no Brasil, com trabalhos em várias áreas, mas sempre numa perspectiva de gerar possibilidades de políticas públicas, uma perspectiva aplicada, enfim. Inácio, para quem quiser estudar prevenção de homicídios e avaliação de programas, Inácio é a leitura obrigatória. Inácio, com a palavra. Bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Fórum pelo convite, a oportunidade de estar aqui hoje, rever amigos e colegas, e ainda por cima ganhei um convite para ir para Belém do Pará, da Juliana, né? Que é maravilhoso. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar hoje. Venha, estamos te esperando. Irei. Então, vou apresentar brevemente um pouco o resumo da trajetória do nosso grupo de pesquisa na UERJ, do Laboratório de Análise da Violência, especificamente sobre homicídios e, mais especificamente ainda, sobre políticas de prevenção de homicídios. Em 2016, Emiliano Rojido, João Trajano
Centro-Sé e eu lançamos um mapeamento dos programas de prevenção de homicídio na América Latina, que vai ser a base do que eu vou apresentar aqui. A gente atualizou recentemente um pouco esse mapeamento e não há grandes mudanças. A primeira grande descoberta, que não foi surpresa desse estudo, é que você tem na América Latina, que é, como todos sabemos, a área mais violenta do mundo, com muita diferença em relação à segunda área, que seriam alguns países da África do Sul. Apesar disso, a América Latina tem poucos programas de prevenção de homicídio. O que tem mais são programas gerais de prevenção da violência, segurança cidadã, cidadania, mas escasseiam os programas especificamente sobre homicídios. Por outro lado, nós temos muitos programas de prevenção de violência que usam o homicídio como métrica, porque a taxa de homicídios é fácil de calcular, porque o subregistro dos homicídios é muito menor ao subregistro de praticamente todos os outros crimes, com exceção do roubo e furto de veículo, porque a comparabilidade internacional, embora não seja perfeita, né, e nós ajudamos a lançar o protocolo de Bogotá sobre qualidade de dados de homicídio, e sabemos bem que o homicídio não é um dado perfeito, mas é melhor do que os outros dados que a gente tem, onde a proporção, o subregistro é muito maior. Então, muitos programas que, na verdade, são de prevenção de violência de forma genérica, usam a taxa de homicídios como métrica, sem, por isso, focalizarem necessariamente a redução de homicídios. Além disso, nós temos que o homicídio, por mais que seja muito visível, porque o crime é mais grave, né, não costuma ser a prioridade na segurança pública da região. A prioridade costuma ser droga, né, tráfico de drogas, às vezes sequestro, que foi o que deflagrou no Brasil, por exemplo, a criação da lei dos crimes hediondos, os roubos ou determinados tipos de roubos. Mas o homicídio, apesar de muito visível, não costuma ser a prioridade da segurança pública. Entre outras coisas, porque as vítimas do homicídio são quase sempre pobres, periféricas e sem visibilidade social. Então, não é isso que acaba estimulando mudanças ou grandes transformações dos sistemas de segurança pública. Em criminologia, se discute muito qual é o grau de especificidade do homicídio. O que seria o homicídio? O homicídio não é nada mais do que o extremo de um contínuo de violência, que nas suas manifestações mais graves acaba em homicídio, ou é um crime com uma característica própria? Por exemplo, no caso do feminicídio, em geral, o movimento feminista tem considerado historicamente que o feminicídio é a ponta do iceberg da violência contra a mulher, né? E, portanto, você tem um fenômeno uma prevalência muito grande de violência de gênero e, no caso mais extremo, isso resulta no feminicídio. Por outro lado, nós temos que a correlação entre homicídio e outros crimes não é tão forte como caberia esperar, nem geograficamente, nem temporalmente. Quando você relaciona como evoluem uns crimes e outros, às vezes você tem um aumento do homicídio e uma diminuição das lesões, por exemplo, que seria violência num grau menor, ou vice-versa. Ou tem países com baixa taxa de homicídio e com alta taxa de lesão, e também tem situações onde tem alta incidência de homicídios, mas as lesões ou não existem ou não são registradas. Então, nosso grupo tem defendido historicamente a ideia da especificidade do homicídio. O homicídio como um crime que tem que ser prevenido com uma estratégia particular, específica, e não com uma estratégia genérica de prevenção da violência, da cidadania, que obviamente é muito importante, mas que não necessariamente vai resultar na redução do homicídio. O problema que nós temos quando a gente defende a especificidade do homicídio é que o homicídio, como o Gustavo acabou de mostrar, tem uma etiologia múltipla, e não tem muito a ver um feminicídio com um homicídio que é resultado do crime organizado, com o latrocínio ou com a violência política, que em muitos países da região gera um número significativo de homicídios. Então, quando você faz prevenção, você tem que saber exatamente que tipo de homicídio você está tentando prevenir, porque senão, provavelmente, as estratégias também não serão ajustadas ao problema. Então, o que nós encontramos nesse estudo foi, como dizia, um número pequeno de programas, mas com muita variação entre eles. Então, vou projetar aqui a tela. Não sei se
Conseguem ver a tela? Sim, tá ótimo. Então, nós classificamos, é uma classificação empírica, né, indutiva, se vocês quiserem, por tipo de estratégia e depois tipo de intervenção. Temos controle de fatores de risco e proteção, controle de armas, controle de consumo de álcool ou de venda de álcool e prevenção situacional. Temos promoção de mudanças culturais, como promoção de valores contra a violência, valorizando a vida, etc., em vários países. 13 programas encontramos desse tipo. Temos proteção a grupos de risco, que vão desde grupos muito específicos, como jornalistas, sindicalistas, pessoas que já sofreram algum atentado e que estavam sob ameaça, até, por exemplo, a mulher, né? Programas de prevenção à violência contra a mulher, contra feminicídio. Também encontramos programas que visavam uma melhora no funcionamento do sistema de justiça criminal, intervenções policiais em áreas de risco, mudanças no patrulhamento, melhora na investigação dos homicídios, que foi um programa que encontramos só naquela ocasião, só um programa, posteriormente encontramos algum a mais, mas pouquíssimos programas que investissem na melhora da investigação, apesar da sua importância. Programas de redução da letalidade policial, basicamente no Brasil, e tem outro tipo que não está na tela, que é incentivos econômicos para a redução dos índices de homicídio, né? Que no Brasil, em vários estados, programas de gestão têm investido justamente nisso. Recentemente, o Sou da Paz organizou um seminário sobre esse tema. Seguintes estratégias são programas de reinserção, mediação ou negociação dirigida aos próprios perpetradores da violência, os próprios grupos armados. Tem reabilitação, tem até, inclusive, empresas privadas que organizaram programas de reinserção na Venezuela. Tem mediação entre grupos armados, tentando tréguas, tentando redução de danos. E tem, inclusive, negociação com grupos armados, e temos o exemplo extremo de El Salvador, onde, há uns anos atrás, agora a situação é bem diferente, mas o governo negociou com os líderes das gangues, né, das maras, e conseguiu uma redução de 2/3 dos homicídios num prazo de semanas. Inclusive, as gangues deram de presente ao presidente da República um dia sem homicídios, para que ele pudesse falar na OEA, em Cartagena de Índias, e pudesse falar um dia que não tivesse nenhum homicídio no país. E cumpriram, claro, não sabemos exatamente em que medida não houve homicídios ou não houve homicídios registrados, mas houve certamente uma redução muito importante da incidência de homicídio no país. E, por último, temos estratégias integradas de redução da violência letal. Temos planos de prevenção da violência que incorporam pelo menos um componente de homicídio, e temos algumas estratégias integradas específicas para a redução de homicídios. Porém, podem ver que essa abordagem que deveria ser privilegiada, ou seja, estratégias integradas para a redução dos homicídios especificamente, só encontramos 3 casos na região ao longo de bastantes anos. Então, basicamente, o que a gente encontra é poucos programas, mas de uma natureza muito diversa. Outro ponto interessante é que, enquanto os programas de prevenção da violência, em geral, focalizam na prevenção primária, ou seja, prevenção universal, e alguns na prevenção secundária, para grupos de risco, os programas de prevenção de homicídio têm um componente forte de prevenção terciária, ou seja, prevenção dirigida a pessoas que já sofreram ou cometeram atos violentos. Então, a ideia é que, para prevenir homicídio, para além dos programas gerais de prevenção de violência e da criminalidade, você precisa ter um foco específico naqueles grupos de risco e naquelas pessoas que já participaram de alguma forma na violência, seja como vítimas ou como autores. Encontramos programas dos governos nacionais, na sua maioria, mas também governos regionais, locais, sociedade civil e também empresa privada. Muitas vezes as iniciativas que tinham maior capacidade de reduzir homicídios eram as iniciativas mais controvertidas, como eu mencionei anteriormente o caso da trégua com as gangues de El Salvador, que acabou, enfim, explodindo porque não houve transparência na condução do processo, não houve apoio da oposição e as extorsões continuavam enquanto os homicídios caíam, de forma que, no final, o governo acabou com essa experiência. Outro problema sério que nós encontramos é que apenas 20% dos programas tinham sido avaliados. Muitas das avaliações eram, na verdade, avaliações internas, não eram externas.
E isso significa que muitos dos programas que são introduzidos, sobretudo os programas que são introduzidos com financiamento internacional, são programas que foram avaliados em outros países, em outros contextos. Então, o programa funcionou em Toronto, funcionou em Copenhague, mas isso não significa que vai funcionar em Bogotá ou no Rio de Janeiro. Vocês devem ter ouvido falar, está muito na moda agora, da terapia cognitiva comportamental, por exemplo. São enfoques que investem na ideia de que o problema da violência é um problema de ausência de autocontrole nos jovens. Os jovens não se autocontrolam e isso acaba em violência. Isso pode ser aplicável e funcionar em outros contextos, mas quando nós temos jovens que pertencem a grupos armados, que disputam o território, obviamente, nosso problema nas áreas metropolitanas do Rio, de Cali ou de Tamaulipas, não é o descontrole dos jovens. Não é que nós tenhamos jovens muito mais descontrolados do que os jovens finlandeses. É uma situação que tem a ver com elementos estruturais e sociais que vão além disso. Então, o que nós defendemos é a importância de que as avaliações dos programas de prevenção de homicídio sejam feitas em contextos idênticos aos quais esses programas serão aplicados. Encontramos também muitas avaliações que tinham limitações metodológicas, né, que concluíam determinadas coisas, mas, na verdade, a evidência era muito limitada. O que testavam em 6 lugares tinham resultado significativo em 1 e concluíam que o programa funcionava. Na verdade, funcionava em 1 caso de cada 6, não funcionava via de regra. Existem também muitas limitações para avaliar programas de prevenção de homicídios. Eu estou projetando aqui a tela que tem a ver com um guia de avaliação dos programas de prevenção de homicídios que nós elaboramos no ano passado, que está disponível no site do Olavo UERJ, para quem quiser. Então, entre os problemas que a gente observou para avaliar programas de prevenção de homicídios estão a ausência ou a fragilidade da lógica do modelo, da teoria da mudança, né? Eu me lembro no Plano Nacional que ia ser lançado no governo Dilma contra os homicídios, uma das ações era a melhora na formação dos agentes penitenciários. Ora, eu acho ótimo melhorar a formação dos agentes penitenciários, mas o vínculo entre melhorar a formação dos agentes penitenciários e a redução dos homicídios no país, obviamente não ficava claro. O segundo problema é o número pequeno de homicídios, graças a Deus, né? O que significa que, quando você trabalha em áreas pequenas, tem 20, 30, 40, 60 homicídios, uma redução significativa poderia ser 10 homicídios, mas isso é difícil de estimar estatisticamente, né? Os testes de significância sofrem quando você tem números muito baixos. O terceiro problema é o deslocamento criminal, que é um clássico na nossa área. Você age em determinadas regiões e o crime acontece nas regiões vizinhas. Outro problema é a regressão à média. Por quê? Porque muitas vezes os programas de prevenção são criados em momentos de crise, quando explodiram os homicídios. E depois de um momento de crise, o que você tem normalmente, na ausência de qualquer programa, é uma diminuição. Então, é difícil avaliar em que medida essa diminuição posterior, como aconteceu, por exemplo, em Ciudad Juárez, aqui no México, é devido ao programa ou é devido a uma redução natural depois de um momento excepcionalmente elevado. Temos mudanças populacionais, às vezes decorrentes da própria violência, né? Na Venezuela, por exemplo, a taxa de homicídios é mentira. Por quê? Porque o denominador é falso, porque tem milhões de venezuelanos que deixaram o país com a crise político-econômica dos últimos anos. Então, você tem, na verdade, um número muito menor de pessoas que estão no país expostas, portanto, ao fenômeno do homicídio, e isso acaba distorcendo as taxas. Temos também, às vezes, alterações nas categorias, nos sistemas de registro dos homicídios, mudanças que afetam ao todo o território, portanto, inviabilizam grupos de controle, por exemplo, mudanças na legislação, que você tem dificuldades para avaliar. Tem intervenções com múltiplas estratégias ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu em Ciudad Juárez, né? O governo investiu $400 milhões, criou equipamentos urbanos, investiu na procuradoria, melhorou supostamente a corrupção, criou prevenção social, tudo isso ao mesmo tempo. No final, os homicídios caíram, mas a gente não sabe exatamente por quê. E temos também efeitos de diversa temporalidade. Então, é uma área difícil de avaliar, mas mesmo por isso é importante o investimento em fazer avaliações externas e de qualidade que possam servir para a gente poder formular projetos melhor pensados para poder diminuir a incidência de homicídios. E mesmo que o projeto de intervenção seja
em áreas pequenas, é importante que se faça uma avaliação, mesmo que os números sejam pequenos, com as limitações, mas a gente acha que é fundamental que a experiência seja registrada e que seja avaliada, de preferência, externamente. E, por último, um comercial. A gente está acabando agora justamente um trabalho no LAV sobre o que funciona ou o que não funciona nas intervenções de homicídio, né? A gente leu quase mais de 60 avaliações da América Latina, né, sobre impacto de programas de prevenção de homicídio. A gente vai tentar dizer, olha, em tal área sabemos que há evidência de que funciona, em tal outra área não há nenhuma evidência, e nessas áreas não temos evidência de que isso realmente funciona. Então, esperamos que em breve, daqui a uns 2 meses, a gente espera estar lançando esse produto. Muito obrigado e à disposição aqui para a conversa e para a discussão. Obrigado, Inácio. Bom, já fiquei super curioso, né, com esse seu anúncio. O trabalho que vocês fazem lá no Laboratório de Análise da Violência, lá da UERJ, é fantástico, né? A gente depois volta a discutir, mas esse levantamento de políticas públicas, a dificuldade de criar indicadores, de pensar foco e de avaliar, né? Eu acho que é fundamental essa discussão. E essa discussão, normalmente, não necessariamente deveria ser assim, mas, normalmente, ela acontece no âmbito acadêmico, né? Não está na cultura da gestão pública brasileira, e muito menos na cultura da gestão de segurança pública brasileira, pensar em avaliar programas, né? Enfim, a gente segue apagando incêndio e seja o que Deus quiser. Obrigado, Inácio. Eu vou passar a palavra agora para o Major José Messias Mendes. O Major José Messias é oficial da Polícia Militar do Ceará, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e tem inúmeros cursos, tanto na sua atividade profissional quanto cursos acadêmicos. O Major, atualmente, é o comandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializado, ou seja, é alguém que está trabalhando na ponta com esse tema. Major, por favor, seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem. Conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Saudar aqui todos os presentes, né, na pessoa do professor Arthur Trindade, nosso mediador. Queria já agradecer aqui a oportunidade de estar nessa discussão tão importante, tão cara e tão curiosa para nós, né? Nos interessamos aí em entender melhor essa dinâmica dos homicídios, que é, sem dúvida, o crime realmente mais grave, né? Porque elimina a possibilidade de vida das pessoas. Então, cada jovem que é morto, cada mulher que é morta num feminicídio, por exemplo, são prejuízos irreparáveis, porque elas não terão mais a oportunidade de reconstruir aquilo que gostariam de repente, reconstruir. Então, a gente fica entusiasmado e curioso com esse ambiente aqui de discussão de um crime que tem desafiado o Brasil, sobretudo a América Latina. Eu queria tentar fazer aqui a apresentação, vamos ver se dá certo. Só um instante. Está apresentando? Ainda não. Não. E agora, sim? Sim. Tenta colocar em tela cheia, que eu acho que fica melhor para todo mundo. Ok? Ótimo, perfeito. Então, assim, acho que aqui no Ceará, né, a grande pergunta, né, que desafiou o sistema e aí orientou a minha pesquisa sobre facções e democracia e policiamento foi exatamente partindo dessas perguntas, né? Por que as facções se expandem, né? Porque você vê ali
um esforço muito forte, às vezes, do Estado, né? Uma narrativa de desconstrução da facção como objeto de consumo, mas é como se isso não conseguisse, de repente, estancar o desejo do jovem de permanecer ou ser inserido, né? Aqueles que ainda não tinham sido inseridos, em uma facção. Então, o desejo de pertencimento me parece muito forte, né? O jovem acaba sendo mobilizado por um sentimento de pertencimento, né? E, de repente, a gente passa a ter cidades, e aqui falando mais especificamente de Fortaleza, né? A quinta maior cidade do Brasil, uma grande Fortaleza com mais de 4 milhões de habitantes, né? E a gente vai ter ali vários nichos, né? De governança criminal, né? Daquilo que Roberto Briceno, também nosso pesquisador da Universidade de Venezuela, vai abordar com muita profundidade, né? E de repente, isso desafia o poder público, né? Porque você tem um impulso do Estado ali para tentar conter, mas vai se pulverizando e, de repente, aquilo que começou em um bairro de Fortaleza consegue estar praticamente em todos os bairros, pelo menos em determinadas frações, né, territoriais daqueles bairros, e com isso se expandindo também para o interior, de maneira que, às vezes, em lugares bem longínquos, existe lá o sentimento e a marca do pertencimento à facção. Acho que aí uma das marcas, né, das facções, aqui essa questão da que eu chamo de comunicação coercitiva, né? Então, a polícia pode fazer alguma coisa para controlar as facções? Então, é um desafio, né? O que as polícias podem fazer, né? Qual é a participação da polícia dentro da estratégia de segurança para estancar, né, esse desejo de pertencimento? Porque muitas vezes o jovem ele encontra na facção, né, a realização pessoal, o lugar de sonho dele, né? É tanto que não só aqui no Ceará, mas no Brasil a gente tem várias experiências, por exemplo, de jovens que chegam a usar a tornozeleira fakes, né? Tornozeleiras falsas, né? Para de alguma forma parecer melhor, parecer mais aceito pelo grupo, né? Encontrar alguma respeitabilidade dentro do território. E a outra pergunta que a gente tentou responder, o que a democracia tem a ver com as facções criminosas, né? Qual seria o papel da democracia? E aí a gente vai avançar muito sobre o conceito de estaticidade, né? Como stateless, como esse volume de Estado que vai tentar conciliar hegemonia da força e não monopólio da força, como diria Weber, né? Mas sendo mais comedido aí, aliado aqui a Giddens, né? Que seria a hegemonia da força, alinhando tudo isso com a proteção social, com a garantia de direitos, com a promoção da cidadania. Aqui no Ceará a gente viveu assim verdadeiras pandemias, né, de homicídios, e aí algumas fotos, né, de chacinas, né? A gente chegou a ter chacina aqui de morrerem 14 pessoas, por exemplo, em um único ataque, que é algo que causa uma comoção social muito forte, mas, ao mesmo tempo, gera nas pessoas um sentimento de muito temor, de muito medo, né, nas facções, porque elas fazem isso exatamente para atingir aqueles que desacreditam, como eles falam, né, na linguagem do crime, né? Aqueles que desacreditam no crime, eles fazem essas barbáries que é para, de alguma forma, sinalizar a capacidade que eles têm de cometer o crime e, consequentemente, causar o terror. Aí uma linha do tempo, né? Os homicídios aqui no Ceará. Então, a gente veio, por exemplo, em 2017, mais de 5 mil homicídios, né?
É um estado com 9 milhões de habitantes, a gente vai com uma taxa aí quase 60%, né, por 100 mil. E aí, isso chama a atenção, né, da política, chama a atenção das autoridades e, consequentemente, das forças de segurança, né, e das outras secretarias envolvidas nesse processo de redução de homicídios, porque é o crime cuja métrica, né, acaba refletindo muito a qualidade ou a não qualidade da segurança de um Estado. Então, aqui no Ceará, isso está sempre ao centro da mesa, né? Então, as políticas são muito voltadas para a questão da redução do homicídio, né? A gente sabe que existem outras nuances da violência que, às vezes, causam muito mais terror na comunidade, né? Que é o medo, né? Acho que o medo tem que entrar como um objeto de persecução, né, da ciência e das estratégias de segurança, porque muitas vezes as pessoas têm redução de homicídio, mas elas estão com uma elevada taxa de medo, né? Mas, de uma forma geral, as políticas de segurança acabam centradas muito na questão da redução de homicídios. Então, quando a gente olha aí, né, o estado do Ceará, a gente vê aí uma redução drástica de homicídios, né, quando a gente compara, por exemplo, 2017 com 2022. A gente sai aí de 5.133 homicídios para 2.970, ou seja, uma redução aí de 47%, né, de homicídios. Então, isso não se dá por acaso. É claro que a gente tem diversos fatores, né? A gente tem os macrofatores, os médios fatores e os microfatores, mas, de uma forma geral, isso não acontece por acaso, né? Acontece a partir de uma insurgência do próprio Estado de colocar esse grave problema no centro da mesa e, a partir daí, né, desenvolver estratégias de enfrentamento a esse tipo de violência. Durante a minha pesquisa, né, o que eu observei foi que, para a gente ter uma política assertiva de enfrentamento aos homicídios, a gente precisa olhar para alguns tendões assim, da criminalidade. Aqui no Ceará, cerca de 93% dos homicídios eles têm um vínculo direto com a briga de facções, né? Nós temos... Até ano passado, a gente tinha 3 facções que disputavam os territórios e depois surge mais uma, né? Ano passado surgiu mais uma. Então, nós temos 4 grupos que se articulam e que disputam aí, né, de forma muito cruel, às vezes, né? Com muita dinamicidade e muita crueldade, né? Essa questão dos territórios, né? Onde, às vezes, a disputa de uma rua justifica a morte de dezenas de pessoas, né? Às vezes, a disputa de um bairro justifica a morte e a expulsão de muitos moradores daquele território. Então, o que a gente quer apresentar como estratégia que, de alguma forma, contribuiu para a redução desses homicídios no Ceará, né? Uma política que continua assertiva, né? E nesse ano a gente continua numa linha de redução de, no mínimo, 10% também dos homicídios. Então, a gente está continuando aí, né, a partir dessa estratégia, nessa linha de redução e focando aí o nosso sistema de segurança aqui, buscando atingir aí pelo menos uma média de 25 por 100 mil, uma vez que ainda estamos em 33 por 100 mil. A gente sabe que é um número alto, desejado aí seria abaixo de 10 por 100 mil, seria mais aceitável, mas é uma luta contínua, né? Importante, acho que é o Estado se encontrar formas que nos dê esperança. Então, a primeira coisa, né, que a gente vê é que qualquer estratégia de enfrentamento ao homicídio ela tem que ter territorialidade. Porque, por exemplo, aqui no Ceará, cerca de 63% dos homicídios acontecem em 23% dos territórios. Então, a gente tem espaços dentro da cidade onde existe, né, o que eu chamaria de um baixo nível de estado de cidade. Ou seja, onde eu tenho quase que uma negação à hegemonia da força do Estado, né? E não se pode falar em democracia, né, sem se acreditar, sem se sentir
sem se perceber essa capacidade que o Estado tem que ter de fazer gestão das conflitualidades, né? Outra coisa é a comunicação coercitiva, é como o crime consegue construir uma realidade a partir da comunicação, né? Seja usando as redes sociais para decretar pessoas, para estabelecer regras, seja utilizando os muros dos bairros, as paredes, as casas para pintar, né, pichar e darem ordens e construírem uma realidade de dominação, de acatamento à ordem do crime. Então, há dentro das estruturas de poder do crime, uma compulsão pelo desejo de dominar, né? Então, as pessoas que desacreditam, elas geralmente têm a consequência, né? Então, a comunicação, ela é um fenômeno muito importante nessa objetivação do crime dentro de um território. O outro é o terror simbólico, né? O terror simbólico é o ato de usar fazer atos criminosos de grande impacto que gere, de alguma forma, uma intimidação nas outras pessoas. Então, é a barbárie. Então, é a morte cruel, é a morte cortando a cabeça, os braços, filmar, por exemplo, né? Captando as pessoas, tirando membro a membro, como a gente chegou a ver aqui, né? Eles filmaram cortando as pessoas vivas, né? Então, quanto mais terror, né, maior é a possibilidade de respeitabilidade. Então, é como se a subjetividade dessas pessoas que participam desses movimentos, né, fosse constituída a partir desse desejo de serem respeitados, de serem dominados. Outra coisa que me parece fundamental, que qualquer estratégia de segurança, de enfrentamento aos homicídios, né, quando se trata de homicídio, como no Ceará, predominantemente realizados por facções criminosas, é o ataque a essa questão da vigilância, né? É o olhar contínuo, fiscalizador, que o crime estabelece dentro dos territórios. Então, o crime ele cria dentro dos territórios, geralmente microterritórios, territórios não muito grandes, né? Mas eles criam dentro desse território um olhar de vigilância de condutas, né? Então, se a pessoa recebe uma visita, eles vão lá saber quem foi que veio aqui, quem estava na sua casa, né? Se a pessoa recebe, por exemplo, uma escola, recebe uma visita de uma viatura da polícia, segurança escolar, por exemplo, eles vão lá saber por que a diretora chamou a polícia para cá, né? Então, ele gera no cidadão aquela ideação de que eles estão continuamente sendo observados. Então, qualquer estratégia de segurança precisa atacar também esse tendão da vigilância, né? Resolutividade. Então, as facções elas conseguem levar resolutividade para dentro dos territórios. Então, é como se os processos burocráticos do Estado tivessem afastado o interesse, às vezes, das próprias pessoas e procuraram o próprio Estado para resolver seus conflitos. Porque as facções elas acabam construindo caminhos mais curtos, né? E resolvem ao seu modo, porque eles não se submetem ao Estado de Direito, né? Ele já passa para a negação ao Estado de Direito. Então, o crime não precisa se submeter a isso, né? Ele constitui os seus próprios processos. Então, não existe legítima defesa, não existe contraditório, não existe ampla defesa, aliás. Então, assim, o crime ele vai constituindo formas mais resolutas e que, às vezes, acabam seduzindo o próprio cidadão a, de alguma forma, procurar o próprio crime para resolver os seus conflitos. E isso desafia o poder público, porque qualquer política de prevenção de homicídios dentro do território precisa atacar também esse viés da resolutividade. Então, o Estado precisa construir processos mais leves, mais resolutos, né? Processos mais objetivos de levar soluções para conflitualidades, às vezes, cotidianas, né? Briga de vizinhos, muito comum, por exemplo, os conflitos familiares, né? E as pessoas procurarem o próprio crime para fazer a gestão. Então, o Estado precisa encontrar caminhos mais curtos para levar esse serviço de gerenciamento das conflitualidades das pessoas, né? E o fetiche econômico modal, que eu acho assim, que é o grande mobilizador do desejo do jovem de pertencer, né? Aquela falsa expectativa
de que terão acesso a riquezas, né? Vindo aí principalmente do tráfico de droga, mas não somente disso, da exploração imobiliária, da exploração de gás, de água, de taxas que eles possam, de repente, cobrar. Então, isso desenvolve no jovem um fetiche, porque eles acabam se referenciando em alguns que assumam uma certa liderança e, portanto, passam a ter acesso a dinheiro, né? a recursos financeiros que, de alguma forma, dão a eles distinção dentro daquelas comunidades. Isso acaba alimentando no jovem um desejo de pertencer, embora isso seja uma grande ficção, né? Porque o que eu tenho observado aqui... Major, o senhor pode começar a encaminhar para o final? Sim, sim. Desculpe atrapalhar. Sim, com certeza. E o dispositivo hierárquico disciplinador, né? Então, dentro dos territórios, a gente vai encontrar ali sempre uma certa hierarquia do crime que acabam controlando aí a vida das pessoas no território, né? Então, um exemplo aí, né, do conflito de facções, né? A gente vê, é muito comum isso, né? Quando há conflito, a gente vê um grupo criminoso pichando sobre o outro grupo criminoso. Então, isso é um sinal de que aquele território está sendo disputado, né? Comunicação coercitiva, né? Deus vê tudo, mas não é X9. Então, a gente vê aí a situação do terror simbólico, né? A invasão das casas, o recado direto, né? A vigilância, né? A negação ao Estado de Direito. Aí, nesse caso, é um registro de um deslocamento forçado, né? Onde uma rua toda estava saindo. Então, assim, o policiamento que a gente tem, né? É claro que somado a toda uma estratégia, que não fica só na linha da polícia, mas também da prevenção social. Aqui é uma conexão muito forte desses trabalhos. Então, territorialização das ações, então, policiamento focado nesses microterritórios, né? Com formação para cuidados das vulnerabilidades das pessoas, para tratar essas pessoas individualmente, um policiamento que se relacione com essas pessoas e, portanto, desconstrua o medo, desconstrua a capilaridade das facções de repente, vigiar essas comunidades, né? E, principalmente, o que a gente acha mais importante, a atuação conjunta da polícia com as políticas de proteção social. Então, a gente ir para o território, não somente com polícia, mas com outras ferramentas de garantia de proteção, né? Então, a gente tem a prevenção difusa, que é o policiamento ostensivo que está disposto ali no território para atender ocorrências. Temos a prevenção suplementar, que são recursos de mais energia para se somar à prevenção difusa. E nós temos a prevenção focada. Então, acho que o Ceará tem olhado muito para isso, né? Que é a prevenção focada. É identificar, dentro desses microterritórios, né, aquelas complexidades que exigem uma atenção mais específica do Estado e, a partir daí, desenvolver estratégias de segurança individualizadas, né, personalizadas e adequadas à exação da necessidade daquele território, tudo isso somando com proteção social, né? Levando cursos, levando formação às pessoas, mediação de conflitos. Então, é mais ou menos isso aí, né? Nós temos uma repressão qualificada que se comunica com uma prevenção qualificada, que seria hoje a unidade que eu comando, que é o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades. Então, dentro desse comando, a gente vai ter ações que serão voltadas de maneira mais específica, mais individualizadas para aquela situação territorial. Tem alguns exemplos de como a gente atua no território de forma focada para desconstruir o medo e desconstruir a governabilidade do crime dentro desses territórios, porque quando eu faço isso, quando eu vou ocupando esses espaços, eu vou desconstituindo o estado de liberalidade, que muitas vezes é a grande força mobilizadora da morte, das facções, do feminicídio, do terror dentro desses territórios. É isso. Obrigado. Obrigado, Major Messias. Enfim. Bom, eu acho que todos nós aqui fomos brindados com 4 apresentações super interessantes. Eu vou tentar
ser bem breve aqui, fazer algumas questões, algumas considerações, e depois abrir para perguntas, né? Bom, eu começaria pelo que o Inácio Cano chamou a atenção e que o Gustavo Camilo também mostrou, o acúmulo que nós temos de políticas públicas de prevenção de homicídios, né? Há várias delas no Brasil, na América Latina, no mundo, né? E há um bom acúmulo sobre isso, tanto Gustavo mostrando aqui o acúmulo das políticas no governo federal, quanto Inácio, né, e o Laboratório de Análise da Violência produz, então, um relatório sobre essas políticas, né? Enfim, e, obviamente, há problemas importantes do ponto de vista da metodologia, da implantação desses programas, né? Nós temos o exemplo do Pará, que é um exemplo promissor, e temos também o exemplo do Ceará, que também é um caso promissor, um caso que merece atenção, merece estudo, né? De fato, as políticas de prevenção de homicídios, né, elas não recebem a atenção necessária dos governantes. Aliás, como o Inácio falou, homicídios, né, não é um tema que está na agenda das políticas públicas, não está em cima da mesa, não é prioridade, pelos motivos que nós sabemos, né? Trata de jovens de periferia, negros, enfim, excluídos. Então, isso não está na agenda. Embora os homicídios, já há muito tempo, entraram no discurso político eleitoral. É difícil a gente ver uma campanha para governador, ou até mesmo para presidente, sem que se fale em homicídios, sem que os candidatos, as candidatas, citem de cabeça os números, né? E fica só nisso, né? Então, nós temos muitos problemas, primeiro, metodológicos, como o Inácio chamou a atenção, né? Sobre o que medir. Homicídios é um termo polissêmico, né? A gente está medindo o quê? Está medindo violência de facções, como o Major Messias nos chama a atenção. A gente está medindo violência interpessoal, brigas de bar. A gente está... Enfim, o que a gente está querendo fazer, né? E esse é um dos nossos desafios, né? Há uma tendência em muitas políticas públicas sobre homicídios de focar, né? Quase que uma mimetização do que acontece na área de saúde, principalmente nas políticas de prevenção de algumas doenças ligadas a uma abordagem epidemiológica, né? Ou seja, focar nos grupos de risco, nas situações de risco e nas áreas de risco, né? Isso nós sabemos, né? As dificuldades são exatamente decidir quais são os grupos, as situações e as áreas de risco. Além das dificuldades metodológicas, nós temos dilemas políticos, né? De escolha dos governantes. Nós temos problemas de mensurar, de criar indicadores para cada um desse tipo de ação, né? Enfim, mas se a gente quer falar de política pública, como o professor Inácio Cano chamou a atenção, se a gente quer falar de política pública, a gente tem que falar de indicadores e de avaliação. Se não há indicadores e não há métricas para avaliação, eu acho que sequer merece, aquele programa sequer merece o nome de política pública, né? Pode ter o nome de uma política bem intencionada, agora, uma política pública mesmo precisa de indicadores de acompanhamento, indicadores de impacto, de resultados, etc. Essa é uma dificuldade. A outra dificuldade que nós temos é o que o Gustavo nos mostra aqui, né? Normalmente são problemas muito complexos, né? Os homicídios. Não dá para estabelecer uma relação causal,
enfim, esse tipo de relação não acontece. Normalmente é outro tipo de relação, uma interdependência, né? Os fenômenos todos são interdependentes e acontecem num contexto muito específico, que é um bairro, né? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, o último levantamento que eu tenho conhecimento, acho que foi feito em 2018 ou 2017, a distância média entre o local do crime e a residência da vítima de homicídio é de 500 metros. Ou seja, eles são jovens, homens, etc. Ou seja, esses jovens matam e morrem no seu bairro, né? Né? Enfim, tem essa coisa da territorialização. Mas tem outras coisas. Dizer que os homicídios se concentram num território é parte da história, é uma parte dessa história. A outra parte é que esses territórios, se a gente fizer uma linha temporal, a gente vai descobrir que não é uma fotografia, é um filme, porque são esses mesmos territórios que 5 anos atrás também concentravam essas taxas de homicídios e 10 anos atrás também, ou seja, são lugares com muitos problemas. E eu enfatizo a palavra muitos, porque não são lugares problemas, são lugares com acúmulo de muitos problemas e, então, exigem muitas intervenções. E aí a gente entra numa grande questão que o Gustavo Camilo nos traz, são os problemas de governança, né? Essas políticas exigem a participação de inúmeras agências governamentais, agências federais, municipais e estaduais, atores, às vezes, privados também, né? Judiciário, Ministério Público, enfim. E a grande dificuldade é como é que vai coordenar isso, como é que vai dar governança a uma estrutura dessas com um baixíssimo grau de hierarquia entre os vários atores, os vários agentes envolvidos. É uma dificuldade enorme. E no plano federal, como o Gustavo nos mostra, a dificuldade é maior ainda, né? Talvez a criação do SUSP, né, a efetivação do SUSP, possa ajudar nisso, né? A criação de uma estrutura de governança, pelo menos uma definição mais clara das arenas decisórias, das funções, da repartição dos trabalhos, enfim, talvez ajude. Mas, como todos nós que estamos aqui sabemos, esse tipo de iniciativa de governança, o SUSP, no caso, funciona como uma obra de saneamento. Ele não aparece, ele não dá voto, né? Mesmo que o SUSP seja implantado agora, para começar a dar resultados, vai levar 3, 4, 5 anos, ou seja, é uma obra de saneamento. Políticos normalmente não gostam de obras que ficam embaixo da terra e não apareçam, né? Esse é um grande problema. Bom, falamos dos problemas, mas também temos questões super interessantes, como a iniciativa do Pará, que Juliana Barroso nos mostra, né, dos territórios da paz. É uma tentativa de uma governança diferente, né? A criação de um órgão dedicado especificamente a isso pode ser uma iniciativa a ser pensada e avaliada, né? Nós já temos algumas boas experiências de governança em segurança pública. São poucas, mas existem e são boas experiências, né? Então, a iniciativa do Pará parece bastante promissora, com conselho gestor, câmaras técnicas, gestão local, foco no território, enfim, né? E a iniciativa do Ceará também, né? A existência de um batalhão de prevenção, né? De policiamento de prevenção, um batalhão, então, uma unidade policial dedicada a esse tema, que obviamente tem que se integrar à atuação de outras agências governamentais, também pode ser uma estratégia promissora, né? E eu destaco sempre a palavra promissora, que a gente sempre precisa avaliar tudo, né? Senão o professor Inácio Cano nos chama atenção.
se a política pública precisa ser avaliada. Bom, dito isso, né, Amanda, nós temos perguntas? Temos algumas perguntas. Você quer ler as perguntas para a gente? Vou ler. A primeira delas é sobre o papel dos municípios na prevenção dos homicídios, do Mário. Daí você quer fazer uma rodada de perguntas e depois eles vão vamos fazer 3 Arthur? perguntas e aí os palestrantes, eles respondem. Tá bom. Daí a outra pergunta da Ana Paula, ela está perguntando sobre se surgiu em algum desses estudos feitos algum indicador sobre o impacto dos programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte como política pública de prevenção dos homicídios. E a outra pergunta foi do Douglas, eu vou ler aqui. E depois a Ludmila também tem uma pergunta. Muito se falou sobre territorialidade. Nesse sentido, qual tem sido o papel dos governos locais na atuação da prevenção dos homicídios frente ao fenômeno da interiorização da violência, tendo em vista a limitada competência constitucional da atuação dos municípios na segurança pública? Acho que, se quiser juntar essas com a da Ludmila, depois a gente pode fazer as outras. Vamos ouvir a pergunta da Ludmila e o pessoal responde. Então, Lud. Obrigada, Arthur. Obrigada, Amanda. Queria também agradecer aos nossos expositores da noite. Foi um prazer ouvir Juliana, Gustavo, Inácio e Messias nessa temática da prevenção dos homicídios, já que o tema das nossas lives ao longo deste ano é os homicídios, né? Então, se na sessão passada a gente teve toda a discussão sobre como mensurar e como garantir a qualidade do dado, hoje a gente tem como que esse dado ele é pensado para a construção de políticas públicas e para avaliação de políticas públicas. Eu acho que tem 2 pontos que todas as exposições destacaram, que é a importância da gente prevenir o engajamento de jovens nas facções, dado que esses coletivos produzem uma grande quantidade de mortes em suas disputas, e que exatamente por isso as iniciativas mais focalizadas e que tentam entender melhor essas especificidades dos conflitos territoriais seriam mais promissoras, para usar a palavra que o Arthur destacou. E aí eu queria perguntar, especialmente do ponto de vista da avaliação dessas políticas públicas, porque muito se tem, em termos de consensos, seja na literatura e seja do ponto de vista político, da importância da avaliação para direcionamento dessas ações. E aí eu tenho, acho que uma pergunta para cada um dos nossos 4 expositores. Primeiro, no caso da Juliana, o que tem sido feito do ponto de vista da avaliação do TERPAS, propriamente dito, se tem algum tipo de estudo semi-experimental, e aí estou fazendo essa pergunta baseada um pouco no caso do Fica Vivo. Quando o Fica Vivo, um tempo depois da sua implementação, foi feito um estudo semi-experimental no sentido de comparar uma área que não tinha recebido o programa com outra que tinha recebido, e o que foi feito no Pará nesse sentido. Para o Gustavo, pensando essa longa série histórica que você nos apresenta e que é muito didática e pedagógica, eu fico feliz que essa apresentação esteja gravada, porque é uma forma de, inclusive, contribuir para a memória dos planos nacionais de segurança pública. O que a gente tem de adaptação do novo PRONASSE a partir do que foi avaliado como sem eficácia, sem eficiência ou não promissor, né? Ou seja, pensando que o novo PRONASSE já foi lançado, o que ele traz de novo a partir das avaliações que foram feitas, inclusive várias delas patrocinadas pelo próprio Ministério da Justiça. Para o Inácio, pensando um pouco também a discussão que se coloca do ponto de vista de escassez de recursos públicos e sempre a necessidade de focalização, pensando toda essa experiência comparada do ponto de vista de avaliação de programas de prevenção de homicídio especificamente, e os recursos escassos do poder público,
público, qual programa que parece ter melhor custo-benefício? Ou que parece trazer, pensando na ideia do cobertor curto, que parece trazer mais resultados no curto prazo e com menor investimento, que demanda menor criação de novos arranjos institucionais. E para o Messias, um dos grandes consensos que se tem também na literatura da sociologia do crime é o papel da polícia no acirramento das disputas territoriais entre grupos criminosos. Inclusive, há vários trabalhos mostrando como que a entrada, a corrupção da polícia, a participação da polícia nesses mercados ilegais é um componente importante para o aumento dos homicídios. Então, como que o programa do Ceará dá conta dessa dimensão e o que é feito para evitar esse tensionamento? É isso, queria agradecer mais uma vez a todos pela enorme inspiração do ponto de vista das experiências que foram trazidas e que foram debatidas, e acho que isso nos ajuda a entender por que temos tantos participantes. E quero aproveitar também para convidar os nossos 4 expositores para, caso tenham interesse, que submetam à revista, na parte de normas, de relatos de experiência, o que a gente chama de notas técnicas, perdão, o que vocês aprenderam a partir desse esforço de construção e de avaliação de projetos de prevenção de homicídio, porque para a gente é bastante importante esse diálogo com as políticas públicas, com a elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, em meu nome da Paula, deixo aí o nosso convite para a sessão, essa inspeção específica da revista, que nem sempre a gente tem recebido muitos trabalhos e às vezes os trabalhos deixam um pouco a desejar em termos da qualidade. Então, é isso, obrigada. Obrigado, Ludmila. Eu sugiro que, então, os expositores respondam as perguntas na ordem que a gente seguiu para as exposições e peço que se limitem a 5 minutos. Eu sei que é difícil, mas a 5 minutos na resposta. Não precisam responder todo mundo, podem escolher algum aspecto, mas, por favor, vamos tentar fazer em 5 minutos. Eu não sei se Juliana ainda está aqui. Será que já saiu? Não, ela teve um compromisso, teve que sair. Tá. Então, vamos começar com o Camilo, com o Gustavo Camilo. Não, bom, agradeço aí as perguntas. Eu vou tentar respeitar o tempo de 5 minutos, mas seriam temas que poderia ficar falando aqui 1 hora quase. De maneira geral, sobre as questões sobre municípios, vamos colocar assim, dependendo da categoria de homicídio, o município é meio que essencial. E eu vou dar um exemplo muito relevante, por exemplo, os homicídios vinculados à questão de uso de álcool, por exemplo. Vamos colocar assim, você tem programas bem avaliados, digamos, por exemplo, de fechamento de bares um pouco mais cedo, digamos assim, que termina, digamos, tendo algum aspecto de redução de homicídios. Então, eu diria que, dependendo da categoria, o município ele é meio que ele pode ser extremamente relevante, não necessariamente com atribuição de guarda, às vezes você tem atribuições de fiscalização ou de prevenção, ou na área de saúde mental, você tem diversas áreas que o município é extremamente relevante. Vamos colocar assim, bem como eu acredito, aí eu acho que é um pouco, até a natureza da apresentação, o governo federal também deveria ter alguns pontos, eu acredito que o governo federal teria que ter algum aspecto um pouco maior de participação, mas ele não consegue descobrir como em si, digamos, ele tenta, digamos, e tem, historicamente, ele vai tentando desenvolver programas para conseguir e não chega a uma fórmula final com relação a isso, que pese ter, na própria história do Ministério, experiências bem-sucedidas. Vamos colocar assim, em termos de... vamos colocar assim, respondendo a questão especificamente também do novo PRONASSE, em primeiro lugar, eu tenho que colocar minha limitação institucional. Eu estou hoje em dia na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, em si, digamos, a Senad já tem
digamos, ela tem um papel central no que se refere ao novo PRONASSE, pelo menos até o momento. Eu lembro do PRONASSE anterior, digamos assim, que ficou mais claro o desenho dele em julho também. Então, certas coisas ainda estão sendo tratadas no âmbito do Ministério. Mas acho também importante destacar que o PRONASSE 1 ele não tinha um foco específico em redução de homicídios, em que pese a meta desenhada para ele foi de redução de homicídios, originalmente, mas teve problemas de desenho, acredito, em si, a meta foi acrescentada num último momento, em si, ainda não tinha uma conexão lógica, existiam ações, às vezes, na PRONASSE de defesa do consumidor, né? A capacidade da defesa do consumidor contribuir com a redução de homicídios era, casualmente, muito baixa. Vamos colocar assim, vamos colocar, o PRONASSE, ele tem, nós dois tem objetivos mais declarados com relação ao feminicídio, etc., mas até o momento ele não foca, tanto que existe uma discussão dentro do Ministério da necessidade de focar digamos, de alguma complementação, de alguma ação voltada especificamente para a questão de homicídios a longo prazo. Agora, vamos colocar assim, acho também importante destacar que, digamos, então, por conseguinte, os programas anteriores, avaliações anteriores, o projeto Pensando em Segurança Pública, assim por diante, não foram utilizados. Eu terminei fazendo uma utilização dentro da Senad das avaliações para um pequeno projeto piloto que a gente tem, voltado para questões de prevenção de envolvimento de jovens com criminalidade, que é inspirado no Fica Vivo, que a gente tem um nome aqui, digamos assim, de um projeto piloto chamado Tô de Boa, né? Digamos assim, que é um Fica Vivo adaptado para a política de drogas em si, que é um piloto que a gente tem aqui, vamos colocar assim, em 2 cidades, Curitiba e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro segue muito um pouco o desenho das avaliações do Protejo, tentando consertar os problemas de coordenação dele em si. Digamos, ele consertou os problemas de coordenação, mas, digamos assim, a gente ainda tem que avaliar e esperar os resultados. Em síntese, digamos, ainda um pouco cedo, assim, digamos assim, eu acredito que o PRONASSE tem essas coisas mais claras, mas, digamos, a gente tem alguma utilização, digamos assim, dentro da própria Senad, por exemplo, desse tipo de avaliação. Agradeço as perguntas, espero ter respeitado o tempo de 5 minutos. Ok, Gustavo. Inácio. Obrigado, Arthur. Bom, a questão do poder local, só dizer que, de fato, o poder local tem um papel muito importante e crescente na segurança pública brasileira. Nós fizemos pesquisa um bom tempo atrás, numa época em que os municípios começavam a entrar nessa área. Essa entrada se dava, sobretudo, em prevenção primária e, em alguma medida, em prevenção secundária. E, em muitos casos, a entrada simplesmente significava uma ressignificação de programas que já existiam. Então, existiam programas educativos, culturais, etc., que, em função da prevenção da violência, passavam a ser denominados programas de prevenção, mas não eram mais do que os programas que sempre as prefeituras tinham feito na área social. Então, acho que, justamente pela necessidade de focalização, o papel do poder local é muito importante. E uma das coisas que o PRONASSE deveria fazer, o que já tentou fazer no passado, vários dos planos federais, é justamente financiar os poderes locais para que eles investam nas áreas de maior incidência, né? Acho que esse é um dos caminhos que pode funcionar com o involucramento do poder local junto ao poder federal. Alguém perguntou o impacto das políticas de proteção a testemunhas. Bom, casualmente, eu avaliei o Provita há muito tempo atrás. A avaliação era confidencial, nunca foi publicada, então não posso facilitar, mas eu posso avançar que naquela época, pelo menos, não tinha tido nenhuma morte de pessoas dentro do Provita. Por outro lado, tinha muitas dificuldades para as pessoas que pertenciam, que permaneciam no Provita. Então, a rotatividade era muito alta, as pessoas recusavam em entrar, as limitações à vida cotidiana das pessoas que participavam no Provita eram enormes. Então, o programa tinha sérias limitações. Para dar um exemplo, as pessoas tinham que pedir permissão para contar para seus namorados, namoradas, quem eles eram em realidade, né? E as pessoas tinham muita dificuldade em conseguir uma identidade alternativa, que é uma coisa que em outros países funciona com mais facilidade. Você entra no programa de proteção, imediatamente você recebe uma outra identidade, pode trabalhar, pode estudar, coisa que os integrantes do Provita não podiam fazer. E em relação à pergunta da Ludmila sobre qual é o programa que tem mais custo-benefício, eu poderia dizer que fazer o comercial de novo, né, e dizer que daqui a 2, 3 meses a gente vai lançar, vai responder a pergunta, mas eu me temo que
daqui a 3 meses a gente ainda assim não vai conseguir responder a pergunta. Primeiro porque não tem um programa para todos os tipos de homicídio, né? Depende muito da etiologia do homicídio que você estiver tentando prevenir. Mas algumas coisas eu poderia dizer. Uma é, justamente pela limitação de recursos, a importância da focalização. Programas que já existem, mas se você consegue entregar esses programas para pessoas que estão num risco mais alto, você vai conseguir reduzir a taxa de homicídio a custo zero, só melhorando a sua focalização. E a outra questão que eu gostaria de levantar é que imaginar que a gente vai acabar com o homicídio simplesmente com o funcionamento normal do sistema de justiça criminal, mais polícia, promotoria, julgamento, é uma ilusão, né? Eu acho que a gente tem que usar em programas mais ousados, vale a redundância, que entrem, por exemplo, na área de redução de danos. Ou seja, você sabe que vai ter grupos criminosos, mas você tem que tentar fazer com que eles operem de forma menos violenta. E aí tem toda essa linha aberta nos últimos anos de dissuasão focalizada, né, que é interessante. Você tem que engajar os perpetradores, ou pelo menos os possíveis perpetradores. A ideia de que você vai combater o mal, etc., etc., não funciona. Tem muitos programas interessantes que conseguem fazer trégua entre os grupos criminosos, que conseguem fazer acordos para que eles operem com menos violência. Uma coisa que a gente tentou convencer, lástima que a Juliana não esteja aqui agora, na época da UPP, a gente tentou convencer o Beltrame de criar novas UPPs nas áreas com maior incidência de homicídios, para gerar um incentivo para o crime, para as facções, de que se elas atuavam com muita violência, elas perderiam o território. A gente não conseguiu convencer o Beltrame, mas eu acho que esse é um caminho interessante, né? Você agir seletivamente, focalizando as áreas dos grupos de maior nível de violência. E, por último, claramente, o dia que a gente descriminalizar o tráfico de drogas, eu acho que vai conseguir reduzir a violência. Não é uma panaceia, não vai acabar com a violência, com os homicídios. As milícias mostraram muito bem no Rio de Janeiro que tem outras formas de financiamento que vão manter a violência, mas em toda a América Latina, o número de mortes associadas ao tráfico de drogas, por um lado, e a repressão a esse tráfico é muito elevado. De forma que o dia que a gente conseguir avançar na ideia da descriminalização, nós temos o exemplo agora do Uruguai, né, com a maconha, que teve um impacto razoavelmente positivo, não diminuiu a criminalidade, mas não aumentou o consumo, o mundo não acabou, as pessoas não ficaram todas viciadas pelos cantos, como as pessoas temem, enfim, eu acho que esse seria um grande passo para conseguir reduzir os níveis de violência letal na América Latina. Obrigado. Obrigado, Inácio. Major Messias? Eu acho que os municípios eles têm uma participação assim, muito definitiva, né, na redução de homicídios, porque, principalmente no caso do Ceará, quando essa grande quantidade de homicídios ela é proveniente desse embate entre facções. Então, me alinhando aqui a Benjamin Lesse, né, essa questão da governabilidade mesmo. Então, eu acho que a prefeitura ela tem um papel muito forte na ampliação da governabilidade, na gestão da vida cotidiana dentro das comunidades, né? E eu acho que um grande equívoco muitas vezes as prefeituras, o município, ele se enveredar mais para a questão do foco exclusivamente nas guardas municipais. Embora eu acho que as guardas têm um papel importante na ampliação da ostensividade dentro dos territórios, mas eu acho que a prefeitura, né, o poder municipal, ele tem uma responsabilidade muito mais nobre, né, muito mais sofisticada no enfrentamento mais qualificado a essa questão dos homicídios, como, por exemplo, a organização, né, da estrutura do bairro, né, a ideia de que existe uma gestão, uma inteligência, né, que faz ali a organização dos cotidianos das pessoas, né, a melhoria na iluminação pública, por exemplo. Eu acho que uma coisa imprescindível, a oferta de creches, né? Quantos pais em áreas muito vulneráveis precisam ir trabalhar e deixam o filho às vezes, de 8 anos, cuidando do filho de 6 anos, cuidando do filho de 3 anos, por falta de creche. Então, eu acho que o papel da prefeitura é muito nobre, embora, né, o que a gente tem visto no Brasil é muito esse desejo compulsivo, né, de algumas prefeituras focarem apenas em armarem suas guardas e
e tendo isso como a estratégia mais importante de enfrentamento à violência, quando eu acho que existem questões muito mais profundas, muito mais nobres e, portanto, muito mais assertivas que precisam ser conduzidas aí pelos municípios. E quanto à segunda pergunta, né, qual o papel da polícia para evitar, né, essas conflitualidades entre a própria força policial dentro desses territórios, o que nós temos investido aqui no que diz respeito à segurança pública, né, que nós temos o Pacto pelo Ceará Pacífico, então o território ele nunca é atingido, impactado apenas pela força policial, como eu falei, estaticidade mesmo, né? Ou seja, hegemonia da força com proteção de direitos, né? Então, o que a gente tem feito é focado muito na construção, na modificação da subjetividade do policial. A gente sabe que, historicamente, na América Latina, né, os policiais eles têm uma tendência a desenvolver um sentimento de mais reação, né, de relação, eu diria, verticalizada entre ele e o cidadão. Então, a gente tem investido muito nisso, na questão da formação diferenciada, né, onde o policial tem a sua subjetividade afetada a partir de uma ideia de que ele é mais uma pessoa na comunidade, né, de que ele não pode se sentir superior às pessoas e que a força que o Estado dá para ele é para proteger as pessoas e não para controlar as pessoas. Então, isso tem sido interessante, né, porque a gente recorta isso em grupos específicos. Então, tem um policial que só visita a comunidade, que faz mediação de conflito, que faz encaminhamentos para a rede de proteção. Agora mesmo, nesse momento aqui, eu estou salvando uma vida, né? Uma pessoa seria morta por uma facção no interior e a minha equipe foi lá, pegou essa pessoa, ela está sendo custodiada e ela vai vir está vindo para Fortaleza e amanhã, 10 horas, ela estará entrando no programa de proteção. Então, nós criamos, por exemplo, o programa de proteção provisória, onde, para dar uma resposta mais rápida, né, nós criamos um programa onde situações de extrema emergência, onde a pessoa seria morta, a gente coloca nesse programa de proteção e o batalhão, qual o comando, que é o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, ele é uma porta de entrada, então essa pessoa está guardada, né? E amanhã ela estará no programa de proteção. Então, a gente construiu uma extensão maior para a própria compreensão do ser polícia, onde o policial ele não dá respostas apenas com arma de fogo, né? Ele tem outras respostas, como, por exemplo, essa que eu estou dizendo agora. O meu policial está trazendo essa mulher que seria morta, né, na cidade do interior, está tendo um conflito, e o policial se sente muito mais empoderado, porque ele está dando uma resposta diversa daquela meramente penal, né? Então, a gente ampliou a concepção da subjetividade policial para respostas para além do direito penal. Eu sempre digo que nós somos a polícia que vai além de abordagens e além de prisões. Então, eu acho que o que nós temos feito para minimizar essa questão do embate no território é gerar no policial uma nova concepção do que é ser policial em uma democracia. E em uma democracia, o policial é esse ser que está ali para promover, para proteger e para garantir a igualdade, a fraternidade e a pluralidade das relações sociais. É isso. Obrigado. Bom, dado o adiantado da hora, infelizmente a gente vai ter que encerrar essa live só com uma rodada de perguntas. Aqueles e aquelas que ainda têm perguntas, a gente envia para os expositores, para a expositora, e depois retorna. Bom, antes de encerrar, eu gostaria, primeiro, de agradecer muito aos 4 expositores. O tema é quente, o tema é atual, o tema é importante, né? Precisamos avançar muito. Se a gente quer ter políticas públicas de segurança, a gente precisa avançar muito ainda nesse tema. Já começamos, né? Estamos melhores do que estávamos há 10 anos atrás, estávamos há 20, 25 anos atrás, quando o Inácio começou a se deparar com esses problemas, quando o Gustavo, o Camilo começou a trabalhar com isso, já caminhamos, né? Mas ainda há um longo percurso a percorrer. Bom, gostaria de convidar a todos e todas que nos ouvem para a próxima live, que ela acontecerá numa quinta-feira, a data ainda a ser confirmada, sempre nas quintas-feiras,
às 19 horas, no mês de julho, e ainda sobre homicídios, né, o tema geral. E também convidar a todas e todos a participarem do próximo encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O encontro já está ali na página do Fórum, se eu não me engano, que vai acontecer no mês de junho, mês 6, na cidade de Belém. E aí todos nós poderemos conhecer a experiência dos Territórios da Paz, né? E usufruir, né, da belíssima cidade de Belém, além de ter uma boa jornada de debates e conversas. É isso. Muito obrigado a todas, a todos, obrigado aos expositores. Nos vemos na próxima live. Até logo. Boa noite.